os nossos governantes. Senador Paulo Rocha, permite uma parte? Eu que agradeço a Vossa Excelência. Seus 8 segundos finais. Paulo Rocha. Só complementar a Vossa Excelência em defesa da democracia, que todos nós estamos preocupados que pode acontecer um retrocesso nesse país e, por isso, essa visão do Supremo eu já recebi também aqui, que estaríamos articulando um parlamentarismo de ocasião. Se é para isso, eu prefiro muito mais que a gente garanta as eleições, que isso sim é o símbolo da democracia. O mais rápido Pela possível. liderança do MDB, conceda a palavra ao senador José Maranhão, MDB Paraíba. Por 5 minutos, Excelência. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, não poderia deixar de expressar a grande preocupação que me aflige e aos colegas, como vejo, a respeito da instável situação de preço dos combustíveis em todo o Brasil. Sim, da situação de preço, porque não acredito ainda que todo o esforço conciliatório que o governo está fazendo possa tirar o Brasil, no curto prazo, da situação em que se encontra. Desde o ano passado, principalmente, com a nova política de preços da Petrobras, houve variações constantes, quase que diariamente na cotação da gasolina, do diesel e nos demais derivados de petróleo, na maioria das vezes repassados ao consumidor final. Para entender um pouco melhor o porquê disto está acontecendo, porque isso está acontecendo, precisamos avaliar a composição dos preços dos combustíveis, que está atrelada a 2 fatores principais: a dependência brasileira de gasolina importada e a carga tributária que incide sobre esses produtos. A produção de petróleo no Brasil vai bastante bem, obrigado. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis dão conta de que, recentemente, houve até um aumento, ainda que modesto, na quantidade de barris extraídos por dia no Brasil, puxado pela exploração de campos do pré-sal. Somos o 13º maior produtor mundial do chamado ouro negro. Porém, não temos nem onde, nem como retirar toda essa produção. Ou seja, transformar o material bruto em gasolina e diesel. Pelo menos não na quantidade de que precisamos depois de anos de incentivo à compra de veículos, expressivo aumento da frota nacional e natural incremento do consumo. Durante quase 30 anos, não houve planejamento para o abastecimento dessa demanda crescente e, consequentemente, não houve investimentos. Não construímos uma única refinaria em 3 décadas, entre 1980 e 2009. Isso é uma verdade de que as pessoas bem informadas têm consciência. Somos obrigados a vender o óleo bruto mais barato e a importar subprodutos do petróleo pagando bem mais caro. Temos de nos submeter às variações internacionais dos preços, aos substanciais custos de frete e às instabilidades do câmbio do dólar, entre outras variáveis complicadas. Embora outras plantas de refinos estejam sendo construídas nos estados do Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro e parece que Pernambuco também, por exemplo, a solução do problema dos preços por esse lado é bastante demorada. O Brasil, os brasileiros, não podem esperar. Então, nos resta abordar outro viés da questão que já mencionei,
o peso descomunal dos tributos sobre o valor do combustível nas bombas, do preço que se paga pela gasolina e o diesel lá no posto de gasolina para abastecer o carro, o ônibus, o caminhão, nada menos do que 45% são impostos. São 16% de CID, PIS, PASEP, COFINS, mais 29% de ICMS. Sim, senhores, 45% de impostos, mais de 25% só de ICMS. Talvez esteja exatamente aí a saída mais imediata para aliviar o bolso do consumidor. É claro que tocar no assunto desoneração, em qualquer caso, atrai a simpatia e a antipatia inversamente proporcionais aos consumidores, por um lado, e do governo, por outro lado. Se os primeiros ficam felizes, obviamente, o segundo já pensa nas consequências das perdas de receita. Mas, diante da atual situação, não vislumbro alternativa. Parece-me que rever impostos, em especial a generosa fatia do ICMS, é a única ferramenta caseira, o instrumento interno de que podemos lançar mão para atenuar o problema sem maiores tardanças. Mas sei que isto não é fácil. Dificilmente os governos estaduais, com os seus orçamentos já comprometidos, às vezes até com programas sociais ingentes, dificilmente concordariam com tal mudança. A espiral ascendente dos preços dos combustíveis tem um potencial devastador para a atividade econômica, com consequências tão imprevisíveis quanto danosas para toda a sociedade. É alimento reforçado para uma alta inflacionária, que vai pressionar o poder de compra dos salários dos trabalhadores e gerar instabilidade para toda a cadeia produtiva nacional. Parafraseando Gabriel Garcia Marques, é uma tragédia anunciada. O que faremos para evitá-la? E quando? O tempo está contra nós, senhoras e senhores senadores, contra o Estado. Façamos algo agora. Era o que tinha a dizer, senhores senadores. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência, senador José Maranhão. Conceda a palavra ao senador Eduardo Amorim, PSDB de Sergipe, por 10 minutos, Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, colegas senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, mais uma vez faço questão de repetir, sou filho de caminhoneiro, irmão de caminhoneiro, sobrinho de caminhoneiro, primo de caminhoneiro, genro de caminhoneiro. Eu sou o senhor Lenaldo, ex-motorista de caminhão, aposentado, graças a Deus sem nenhum acidente nas estradas, cunhado de caminhoneiro. Portanto, minha história está muito relacionada à do caminhão, especialmente no meu estado. Diante dessa imensa crise, senhor presidente, é importante que vejamos como uma oportunidade de chegar a soluções que sejam viáveis e que não sobrecarreguem ainda mais a população já tão penalizada pela alta carga tributária e pela baixa taxa de retorno presente na má qualidade dos serviços públicos oferecidos a todos os brasileiros. A paralisação de uma das mais importantes categorias de profissionais deste país nos fez ver, inequivocamente, o quanto somos dependentes, tanto individualmente e também enquanto nação, do transporte rodoviário e, consequentemente, dos caminhoneiros. Essa que podia ser, para muitos, uma categoria invisível, tem mostrado que, sem ela, o Brasil, literalmente, para em todos os seus segmentos e a sociedade corre o risco de entrar em colapso. Ainda ontem, senhor presidente, desta tribuna, falei mais uma vez de algo que eu tenho defendido incansavelmente nesta casa, que é a urgência que se deve ter para refazermos uma reforma tributária. Reforma esta que seja descomplicada,
seja eficiente e que não atinja níveis percentuais tão piedosos sobre o fator gerador, possibilitando o crescimento da economia e, dessa maneira, aumentando a arrecadação. Na situação específica que estamos vivendo, senhor presidente, 45% do valor pago pelos combustíveis são referentes aos impostos que incidem sobre os mesmos. Leia-se CID, PIS, COFINS, impostos federais e o imposto estadual ICMS, que varia de um estado para o outro, de acordo com a alíquota aplicada em cada um. Fato este que leva também a variação no valor final do combustível na bomba. Por isso, senhor presidente, defendo e acredito que uma das maneiras de promovermos justiça, não só com os caminhoneiros, mas com toda a população brasileira, com a dona de cozinha, com aqueles que têm vários outros tipos de serviço, é a redução e a fixação do percentual máximo para a alíquota de ICMS no país, para a gasolina, para o óleo diesel, para o querosene e para o gás de cozinha. Embora os governos estaduais sejam reticentes em relação a essa política e já busquem uma forma de compensação. O que não será admissível é que a conta seja cobrada mais uma vez do trabalhador brasileiro, que já não suporta esse regime tributário perverso, no qual 5 a 6 meses que trabalhamos ao longo do ano é para entregar ao poder público. Entretanto, colegas senadores, associado a tudo isso, ainda precisamos conviver com o custo da burocracia que impacta as vidas de todos neste país e acaba por ser mais invisível do que muitos tributos que pagamos e que nos damos contas. Refiro-me, senhor presidente, ao fato de aqui, no Brasil, por conta de uma resolução de 2009, o produto de álcool combustível não pode vender o etanol que fabrica diretamente ao consumidor, como se faz no mundo inteiro. Aqui, lamentavelmente, prevalece o lobby do atravessador, ou seja, das distribuidoras que compram o etanol por um preço baixo e o entregam aos postos de combustível por um preço elevado, tornando-o mais caro para o consumidor final. Dentro dessa lógica cruel com o produtor e com o consumidor, por incrível que possa parecer, o etanol viaja até milhares de quilômetros até voltar ao posto que, muitas vezes, está ao lado da destilaria que produziu, custando muito mais barato, além da possibilidade, muitas vezes, de adulteração. Colegas senadores, senhor presidente, enquanto o mundo todo permite a venda direta do etanol aos postos, no Brasil, a resolução número 43 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, beneficia o atravessador, levantando uma série de considerações que, em verdade, criam burocracia, oneram o que produz e quem consome o etanol. Por isso, estamos apresentando um projeto de resolução para revogar essa resolução. E termino, senhor presidente. Quero dedicar aos pouco mais de 4 minutos que restam a um grande sergipano, que nesta tarde nós, sergipanos, perdemos. Sergipe está de luto, porque faleceu agora à tarde, às 14 horas, o ex-deputado federal José Carlos Teixeira, ex-vice-governador, ex-deputado federal, ex-prefeito de Aracaju, José Carlos Mesquita Teixeira. Vinha enfrentando um problema de saúde, era natural da minha cidade também, Itabaiana, que deixa esposa e 5 filhos. O corpo que está sendo velado no Museu Palácio Olímpico Campos, a partir das 18 horas desta tarde. Era filho do senhor Viedo Teixeira, senhor presidente, pessoa com quem eu conheci, aliás, que tínhamos a mesma origem de DNA. Meu avô, Constantino, era primo do senhor Viedo Teixeira e, portanto, tínhamos um grau de parentesco ainda distante. Alguém realmente que muito contribuiu para o nosso estado e para Sergipe. Formou-se em técnico em contabilidade na Escola de Comércio Tobias Barreto. 5 anos após sua formatura, enveredou na política e, em 1962, foi eleito deputado federal pelo PSD, sendo um dos poucos